seja bem-vindo ao curso de Secretariado Eclesiástico. Este curso foi preparado com muito carinho para capacitar secretários de igrejas, de escola sabatina, pastores, anciãos e líderes que desejam aprimorar suas habilidades na área técnica, missionária e administrativa. Nosso objetivo é ajudá-los a gerenciar tarefas com proatividade, liderança, espírito de equipe, visão sistêmica da igreja, criatividade, ética e excelência. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. O pastor Carlos, nosso presidente, já está aqui conosco, pastor Urbano também. Sejam bem-vindos, amigos. Obrigado pela presença de vocês neste curso tão especial. E queremos começar com oração, pedindo a bênção de Deus para este curso especial. Pastor Urbano, por favor, amigo, você pode orar por nós? Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti pelo cuidado e por estar conosco neste momento. Pedimos as Tuas bênçãos e a Tua direção para todo o período deste curso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, querido secretário, querida secretária. Que bom estar com vocês nesse curso tão sonhado que é o curso de Secretariado Eclesiástico. A secretaria ela é muito importante para todas as tarefas que a igreja desenvolve. E durante esse curso você vai receber instrução, você vai receber insights para que você possa desenvolver melhor aquilo que você já faz bem na secretaria. Mas não somente isso. Eu espero que durante esse curso a sua missão possa ser fortalecida e eu tenho plena convicção de que você vai gozar de muita coisa boa que esse curso estará proporcionando para você. Fiquem firmes, vamos juntos nesse curso e que Deus continue nos abençoando. Quero destacar a importância desse curso para a gestão eficiente e organizada das nossas igrejas e escolas sabatinas. A secretaria é o coração que mantém a organização e o fluxo de informações. E isso impacta diretamente o trabalho missionário e administrativo. O meu desejo é que vocês aproveitem ao máximo cada aula, aplicando esses conhecimentos para glorificar a Deus e servir a sua obra com excelência. Contem com o nosso apoio e também com as nossas orações. Muito bem, este curso será composto por 9 aulas, dividida em 3 áreas principais: técnica, missionária e administrativa. As aulas serão online, uma vez por mês, com duração de 1 hora cada. As 3 primeiras aulas serão ministradas pela equipe da Secretaria da Divisão Sul-Americana da IASD. O secretário assistente, Rodrigo Romanelli, abordará o aspecto técnico, como uma aula sobre o ACMS. O pastor Evaldino Ramos, secretário associado, tratará sobre atas e agendas. E o pastor Dieter Bruns, diretor do SVA, abordará o aspecto missionário da secretaria, com ênfase, é claro, no serviço voluntário adventista. Além disso, amados, contaremos com a participação de professores da nossa união e também aqui da ABAC, que irão ministrar aulas e também irão nos ajudar a se aprofundar nos aspectos técnicos, missionários e administrativos. Vamos receber agora a Edi Carla, que é a nossa secretária aqui da Secretaria do Campo e também a responsável pela área técnica desse curso. Olá, sou a Edi Carla, secretária da ABAC, responsável pela área técnica deste curso. Nesta jornada, vamos explorar ferramentas e práticas essenciais para o bom desempenho das funções secretariais, como o uso do ACMS, organização de documentos e gestão de informações. Meu desejo é que vocês se sintam capacitados e confiantes para aplicar esse conhecimento no dia a dia de suas igrejas e escolas sabatinas. Contem comigo nesta missão. Que legal! Agora nós vamos receber aqui um outro convidado muito especial também, é o pastor Brandon. Ele é o nosso coordenador do SVA e também o responsável pela área missionária desse curso. A Secretaria Eclesiástica não é apenas uma função administrativa, mas ela também é missão.
Por isso, durante esse período, vamos refletir juntos sobre como o trabalho da secretaria pode impactar vidas e fortalecer a missão da igreja. Estou animado para poder compartilhar contigo ideias e experiências que inspirem você a verem o teu serviço como parte do grande plano de Deus para a salvação de muitas vidas. Muito bem, agora eu peço muito da sua atenção, porque vamos receber aqui uma pessoa muito especial, é a Bianca. Ela tem um recadinho também para você. Muito bem, amados, queremos começar oficialmente esse encontro com a palavra de Deus, é claro. Para tanto, convidamos o pastor Carlos, o nosso presidente, para nos abençoar com uma reflexão bíblica. Servir ao Senhor é um grande privilégio e servido com excelência é uma grande responsabilidade e, por que não dizer, um próprio mandamento da palavra. Quando nós decidimos servir, nós precisamos saber exatamente a quem nós estamos servindo. Abra sua Bíblia e vamos conversar um pouquinho sobre esse servir com excelência. Eu vou primariamente ler o que está em Colossenses, no capítulo número 3, e quero levar a leitura a partir do verso 23. Só vou ler o 23 e o 24 nesse primeiro momento, que diz assim: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quero unir essa leitura àquela que está na primeira carta escrita aos Coríntios. Agora, no capítulo número 14, leio o que está no verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Quando a gente fala de servir a Deus com excelência, a gente precisa lembrar que o Deus a quem nós decidimos servir é um Deus que ama a decência e a ordem. O cristianismo, por muito tempo, tem vivido essa tensão entre o ser e o fazer, ou o fazer e o não fazer. Às vezes, algumas pessoas vêm para a igreja, vêm para a fé, aceitam o cristianismo, muito baseadas no que não fazer. Quando o verdadeiro cristianismo está baseado em fazer, fazer mais e fazer melhor. O Ministério da Secretaria tem essa tarefa de entender e viver o fazer para Cristo e não simplesmente para pessoas. Dentro do contexto, o apóstolo está dizendo que aqueles que servem deveriam servir com excelência. E ao servir com excelência, não é servir simplesmente para ser melhor do que os outros, não é servir para mostrar aos outros a sua capacidade pessoal, não é servir para se engrandecer ou se ufanar, não. Aquilo que o apóstolo está pedindo aos servos, que são servos que seguem ao Senhor, é que justamente por seguir ao Senhor, eles deveriam superlativar o seu serviço. Ora, isso nos abrange nos dias de hoje, isso nos alcança nos dias de hoje. Se era uma realidade, se era uma verdade na época dos apóstolos, precisa ser uma verdade na nossa época também. Se era uma verdade para aqueles que eram escravos e passavam a servir ao Senhor, também precisa ser uma verdade para nós que somos livres. Quando servimos, precisamos entender que o nosso serviço também é um testemunho daqueles que seguem ao Senhor. Se eu o sirvo de maneira desleixada, eu o represento como um Deus desleixado. Se eu o sirvo sem ordem e sem decência, eu o represento como um Deus sem ordem e sem decência. Aqueles que estão no Ministério da Secretaria, eles são incitados a servir e servir com excelência, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus de excelência. É por isso que você foi convidada a estar conosco nesse curso, para que possamos compreender a necessidade de servirmos mais e de servirmos melhor. Precisamos organizar a igreja.
precisamos organizar os processos. Tudo isso para que a missão possa ser agilizada. Mas é que muitas e muitas vezes nós estamos muito acostumados a exaltar, a louvar aqueles que servem em serviços que são, por assim dizer, mais visíveis. Aqueles que estão nos microfones a cada semana, aqueles que estão à frente dos cultos a cada sábado, mas nos parece que o trabalho daqueles que organizam muitas vezes não são, por nós seres humanos, tão valorizados quanto deveria ser. Ei, é por isso que o apóstolo diz que tudo aquilo que nós fizermos, deveremos fazê-lo como estando fazendo para Deus, porque é dele que vem a nossa recompensa. Abra mão das recompensas humanas quando se tratar de excelência ao servir ao Senhor. Não podemos nos mirar, não podemos esperar simplesmente as recompensas daqueles que estão nos vendo, mas nós precisamos ter a nossa consciência interna muito ligada àquilo que estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. Nós servimos a Deus em benefício do ser humano. Nós não servimos ao ser humano em benefício de Deus, não. Quando o Senhor nos chamou para exercer o ministério com excelência, como deve ser o ministério da secretaria, Ele nos chama para servi-lo primariamente e para beneficiar aqueles que dependem da organização da igreja, para que assim a igreja possa continuar marchando, continuar pregando, continuar alcançando, continuar avançando. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que ao compreender a sua tarefa, não somente estrutural na secretaria, mas a sua tarefa missional, você compreenda que é dele que vem a sua recompensa. Não importa o que aconteça, não importa se não está nos holofotes, não importa se não está no palco, não importa se não está o tempo inteiro com o microfone nas mãos, ou quem sabe recebendo os aplausos dos seres humanos. Não é esse o aplauso que nós precisamos. Que a secretaria, mais do que nunca, ao alcançar a sua excelência, saiba que a sua recompensa vem daquele que vê todas as coisas. Que ele enxergue secretários e secretárias excelentes para a sua honra e para a sua glória. Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Obrigado, pastor Carlos, pela mensagem bíblica compartilhada conosco, amigo. A primeira aula desse curso será ministrada pelo secretário assistente da DSA, o especialista em Sistema Adventista de Gestão da Igreja, popularmente conhecido como ACMS. É sobre isso que vamos falar agora. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, e muito obrigado pelo seu tempo e participação. A palavra é contigo. Olá, pastor Hamilton. Olá, secretários e secretárias da ABAC. É um privilégio poder estar com vocês, mesmo que à distância, e podemos rever alguns temas de um sistema, vou compartilhar minha tela aqui, que vocês nem conhecem, né? Um tal de ACMS. O que é isso? Alguém sabe o que é o ACMS? A tradução do ACMS em português? O que é o ACMS? Bom, o ACMS é um sistema de gestão de igrejas. Não é um sistema da secretaria, nem da tesouraria. É um sistema de gestão de igrejas. E pouco a pouco, os departamentos vão entrando no sistema e nós vamos ter aí uma grande gestão de igrejas. Ok? E hoje eu quero passar alguns detalhes bem simples que você pode estar revendo na sua igreja e analisando se você está bem ou se você precisa aí de uma atenção especial no ACMS. Vamos lá? Primeiro, eu quero saber se você está discipulando a sua secretaria. Eu dei uma espiadinha na ABAC. E na ABAC tem 577 congregações. Quantas congregações têm secretários de igreja? Veja aí que nem todas as congregações têm secretários de igreja. E a sua igreja tem um associado? Veja aí que são poucas as igrejas que estão discipulando. Querido secretário, secretária, é importante que você treine alguém. Primeiro, para te ajudar,
Segundo, para estar quando você não puder estar nas atividades da igreja. E terceiro, quando você precisar deixar o departamento, alguém estaria treinado para continuar o trabalho que você começou. Então é importante que você tenha um discípulo, um associado, alguém sendo treinado para realizar as mesmas atividades que você. Você pode colocar um jovem, um adolescente, um líder team, aí, um secretário team, e eles com certeza vão pegar bem rápido aí as ações do ACMS. Então é importante que você tenha pessoas já aprendendo o seu trabalho para que você um dia possa passar o bastão ou simplesmente essa pessoa lhe ajudar quando você estiver ocupado. Ok? E vamos dar uma volta no ACMS. E a primeira pergunta é: como está a sua igreja no ACMS? E aí? Como está a sua igreja no ACMS? Está rumo à excelência? Ou sua igreja bem... Oxe, Rodrigo, faz essas perguntas não? Como está a sua igreja no ACMS? E eu quero começar te sugerindo analisar pela página inicial. Olha só, a página inicial pode nos revelar muita coisa. Eu estou aqui com a página inicial da ABAC e vamos ver aqui o que tem nessa página inicial que nós possamos analisar hoje. Nós temos aí classificação, publicações inspiradas. Vamos ver se a gente consegue analisar vários desses temas. Nós temos aí transferências. Como é que estão as transferências da sua igreja? Tudo em dia? Não tem nada esperando por você ou pela sua igreja votar para dar continuidade? Tem cargos a expirar na sua igreja? Não? Vamos analisar um pouquinho? Bom, vamos começar analisando pela página inicial se você tem notificações pendentes. Você tem aí? Hã? Você tem notificações pendentes? Vamos ver. Notificações, esses quadrinhos que aparecem na parte inicial do sistema, e que eles te ajudam a identificar algumas ações que você precisa realizar no sistema. Por exemplo, aí, bom, esse é um caso de quem não tem pendências para realizar e você acaba estando ok com o sistema com relação às pendências, né? As notificações. Vamos ver. Possíveis duplicados. Bom, essa análise você pode fazer porque o sistema ele sugere para você possíveis duplicidades. Então, se o nome está igual, data de nascimento, nome da mãe, o sistema pode achar que é uma duplicidade e você precisa fazer uma análise. E você teria 3 ações aí nesses possíveis duplicados. A primeira ação é solicitar o agrupamento se essa solicitação já foi iniciada por outra igreja ou se você está precisando iniciar esse agrupamento. A segunda opção é agrupar, caso o agrupamento seja na mesma igreja. E a terceira opção é você registrar no sistema que não é a mesma pessoa a sugestão que o sistema está trazendo. No caso de 2 duplicados ativos, aí você vai precisar de ajuda da associação, mas basicamente é importante que você peça a carta desse duplicado para a igreja onde ele está frequentando, para resolver o outro lado, né? Outra igreja ter uma remoção por transferência, e você aqui ter condições de fazer o agrupamento, e nesses casos a associação talvez precisará te ajudar. Ok? Como entender então essa tela de duplicados para quem ainda não clicou, para quem não conhece? Você vai verificar duplicados e você vai tomar uma decisão. Se é um agrupamento a ser feito, se é uma pessoa diferente, você pode analisar os históricos. E nós estamos vendo aí um caso muito comum de um duplicado que acontece por conta, por exemplo, do 7Me. Quando você promover o 7Me, faça uma atualização dos e-mails e indique para o membro. Quando você criar o seu usuário no 7Me, membro, você cria usando o e-mail que você me passou, o e-mail que nós registramos na sua ficha no SMS. Se o membro utilizar outro e-mail, outro telefone, então vai acabar criando um cadastro secundário, duplicado, de pessoa, e vai acabar acontecendo como está aí nessa tela. A pessoa tem um duplicado por conta do 7Me.
E aqui vem a análise. Se você viu que é a mesma pessoa, você vai clicar em agrupar. E, naturalmente, o usuário dessa ficha, o usuário 7Me, vai passar para a conta de membro. E aí, quando o membro abrir o usuário pela segunda vez, ele vai ver o usuário com modificações. Ele vai poder pedir carta, ele vai ver todos os históricos de doações que antes, como pessoa, ele não estava enxergando. Por quê? Era uma segunda conta. Então, é importante que você resolva todas as pendências de duplicidades. Ok? Todas as notificações de duplicidades. Outra notificação são as alterações do 7Me. O que são as alterações pendentes do 7Me? Bom, você pode acessar essas alterações de duas maneiras, né? Clicando em cima da notificação, ou lá na pesquisa de membros, você clicar numa linha, um escrito azul. Você clica em cima daquele escrito azul e você vai conseguir ver as notificações de alteração pendente de 7Me. São dois tipos de alterações. Você precisa analisar a foto. Por que a foto? Algumas vezes, alguns membros colocam fotos comprometedoras ou fotos de pets, com várias pessoas, e acaba não ajudando na identificação. Então, é importante que você aprove as fotos que identifique o membro, que seja do membro em questão. Segundo tema que você precisa avaliar é a alteração de nomes. Se a pessoa está corrigindo o nome dela, tudo certo. Mas se ela está fazendo grandes mudanças, aí você precisa desconfiar. Às vezes, alguns membros querem sumir do mapa, né? O Rodrigo quer virar o Marcos. E aí, se por um acaso eu for disciplinado, quando forem ver, eu não sou mais membro. Então, muito cuidado com a alteração de nomes e confira com o membro, dependendo do tipo de alteração. Ok? Bom, as outras alterações que a pessoa faz no 7Me não precisam de alteração, de aprovação. Ou seja, se a pessoa quer atualizar o endereço, apagar o telefone, deixa ela livre, o sistema já atualiza automaticamente. Mas foto e nome, é importante que você aprove, que a gente pode ter aí dificuldades com nomes que somem do mapa, pai que coloca o e-mail na ficha do filho, depois quer trocar os dados do filho para o pai. Então é importante que você esteja atenta a essas alterações de foto e de nomes, ok? Aí o atalho para você conhecer, clique em cima dessa linha azul na pesquisa de membros e o sistema vai filtrar quem são os membros com esse botãozinho azul que você vai precisar analisar a alteração de nome ou foto, ok? Outra perguntinha que você pode analisar pela página inicial. Existem cargos de oficiais da igreja a expirar? Não? Muito bem. Sim? Oxi. Por quê? Onde é que eu vejo isso? Na página inicial ali, ó. Cargos a expirar. E tem um botãozinho ver detalhes. Como seria isso? Bom, clicando em ver detalhes, você pode acessar ou lá pelo menu de oficiais e verificar quais são os oficiais que estão prestes a encerrar o acesso deles. Você pode ou remover o acesso, ou colocar uma data fim, né, para encerrar o acesso dele, ou renovar esse acesso por um novo período. Ali na tela de oficiais, você consegue ver a data fim, é um exemplo de um oficial que está expirando o acesso, e ali o lapisinho, né, que você conhece muito bem, para poder editar o acesso da pessoa. Fique atento aí com os oficiais que vão perder acesso. E falando de oficiais, você já registrou os oficiais do ano de 2025 no ACMS? Já? Oxi, tem isso também? Para fazer no sistema? Sim, é importante que você registre os oficiais no sistema. Por quê? Bom, vamos analisar alguns pontos. Primeiro, os oficiais fornecem informações tanto para o pastor quanto para a liderança da igreja, para saber aí uma listagem dos oficiais, uma listagem de quem participa da comissão, você tira isso muito rápido do sistema se você registrar os oficiais. Você também pode registrar os oficiais para liberar acesso ao ACMS. Você sabia disso? Sim, os oficiais podem acessar o ACMS, mas cada um em seu departamento. E o ACMS sabe exatamente o que liberar para cada departamento. Por exemplo, diretor de mordomia, quando ele acessar o ACMS, além dele conseguir registrar os
os dados do departamento, só do departamento dele, do departamento de mordomia, no relatório integrado, o diretor de mordomia, por exemplo, tem condições de fazer um diagnóstico espiritual. Algumas ações já estão liberadas para ele no ACMS. A diretora do Ministério da Criança consegue, por exemplo, registrar as crianças da escola sabatina no seguro da ARM. Então, cada cargo no sistema vai tendo um tipo diferente de acesso. Então, quando você cadastra cada oficial em seu devido cargo, você acaba trazendo benefícios para a sua liderança. Agora, por exemplo, você já conhece muito bem, aí na PAC já funciona o módulo de escola sabatina. Você libera acesso para a liderança da escola sabatina e eles vão ter condições ali de criar as classes, definir os professores, e os professores no CVMI fazer os apontamentos. Então, é importante que você registre os oficiais no ACMS e libere o acesso para eles. É muito importante para que você tenha aí ajuda, tanto no preenchimento do relatório integrado, como tem algumas atividades que o próprio oficial pode fazer diretamente no ACMS. Ok? Aí está uma tela de exemplo de uma igreja que tem autorizado aí todos os oficiais para que eles possam acessar o ACMS. Ok? Bom, falando em relatório integrado, sua igreja está preenchendo corretamente o relatório integrado em todos os departamentos? Todos os departamentos? E aí? Você está preenchendo todos os departamentos? Sua igreja está preenchendo todos os departamentos? Bom, vamos lá. Vamos analisar um pouquinho sobre este tema. Bom, como eu falei, cada oficial já pode ter acesso diretamente no ACMS e cada oficial, cada departamento pode preencher o próprio bloco do relatório integrado e aí diminuir o seu trabalho. Quando os departamentos registram os dados, ainda assim você precisa revisar e enviar para a associação. Então não se preocupe, você não vai perder nenhum controle. Os dados do relatório integrado são importantes para a igreja. É neles que a igreja define que projetos fazer, que materiais produzir, quais são os planos futuros. Então, o relatório integrado é importante para a igreja, para a associação, para a união, para a divisão, mas as informações do relatório integrado são também muito importantes para a sua igreja. Você está analisando o relatório integrado na comissão? Você está estudando o relatório integrado? E se eu falasse para você que o relatório integrado poderíamos considerar como um diagnóstico da sua igreja? Pensa assim, pensa nisso, não pense como mais um relatório que a associação fica pedindo para mim. E se você pensar como um diagnóstico da sua igreja, um raio-x da sua igreja? Mudou a perspectiva, não é? Você poderá analisar o relatório integrado e verificar pontos débeis da sua igreja, pontos fortes da sua igreja. Aí vai duas dicas para você do relatório integrado. Não deixe para preencher o relatório integrado no último dia. O seu líder não precisa esperar o fim do trimestre para preencher o relatório integrado. Aconteceu um evento, escola cristã de férias em julho. Já pode preencher no relatório integrado já. Não precisa esperar o fim de setembro para preencher um evento que já foi. Você pode estar preenchendo o relatório integrado ao longo do trimestre. Segunda dica, apresente o relatório integrado na sua comissão da igreja. Apresente, mas não no sentido de expor os departamentos. Bom, isso ajuda também aqueles departamentos que estão meio devagar para preencher o relatório integrado. Mas apresente o relatório integrado na sua igreja para estudar, para os líderes analisarem o perfil da igreja, o raio-x da igreja, o diagnóstico da igreja. Como é que está a sua igreja? Sua igreja está saudável? Sua igreja em alguns departamentos está meio fraquinho? O líder está trabalhando? Ou a igreja realmente precisa de uma ajuda, uma atividade especial, um envolvimento diferente para animar esses membros? Como é que está a sua igreja quando você analisa o relatório integrado? Busca aí. Número de pessoas que assistem à igreja, a contagem, alunos da escola sabatina, número de membros. Junta aí alguns dados. Vai bater? Ou vai ter uma diferença aí de muitos membros que não estão em nenhuma classe ou que não estão vindo à igreja? É importante que vocês analisem, estudem o relatório integrado na comissão da igreja. E o secretário, a secretária nota 10 ainda, vai mostrar partes do relatório integrado para a nave da igreja, para o plenário da igreja.
mostrar como a igreja está bom em um aspecto, ou como vocês querem que a igreja melhore em outros aspectos. Analisem, estude o relatório integrado na comissão da igreja. Vai fazer muito bem para vocês deixar aquele peso de apenas um relatório a mais para preencher e usar o relatório como diagnóstico, saber como está a sua igreja. Próximo ponto. Existem membros publicados por desaparecimento com data de publicação expirada? Tem ou não tem aí? Bom, vamos analisar aqui. Esta igreja, por exemplo, tem 14 publicações e as 14 já estão disponíveis para remoção. O que será que essa igreja está esperando? Então, se você tem publicações expiradas, já leve para a comissão, para que seja votado depois no plenário da igreja. Publicar não tem problema. Um membro desapareceu, você já pode publicar, inclusive desde quando ele desapareceu, quando vocês começaram a buscar esse membro. Se você não publica, não vai passar os 2 anos e você não vai remover um fantasma da sua lista que não soma em nada. Se o membro aparece algum dia mais para frente, ele pode ser recebido por uma profissão de fé simples, claro, caso ele se manteve fiel. Senão, aí vai ser rebatismo mesmo. E sua igreja está assim, 0 publicações expiradas. Parabéns! Esse é o ideal. Publicar não tem problema, mas se passou os 2 anos, já resolva, já leve para a comissão e tome uma decisão de remover esses fantasmas da sua lista. Bom, explicando detalhes que eu já comentei, a publicação tem aí um tempo de 2 anos, de acordo com a data que você inseriu no CMS. Se é uma publicação antiga, coloque a data de quando vocês já começaram a buscar e o CMS vai publicar aí um mínimo de 3 meses, caso a pessoa já tenha aí mais de 2 anos, e você, depois de 3 meses, já vai ter condições de remover esse fantasminha. Ou você tem a opção de cancelar a publicação. Então, se o membro apareceu, você vai lá, cancela a publicação, ninguém foi removido, está tudo certo. Ok? Aqui um exemplo para você ver. Quando a publicação expirou, você marca as caixinhas, clique no botãozinho remover e depois coloca uma data e um voto e você vai remover todos os membros de uma vez que estavam ali publicados como desaparecidos. Para você ver aí como é simples colocar isso em dia. Já pega os próximos membros aí expirados, já leva para a comissão, leva para a próxima comissão. Ok? Outro tema. Existem membros na sua igreja sem classificação? Não excelente? Abaque. É excelente? Ops, oxi, não fiz esse negócio? Vamos dar uma analisada aqui. Estou analisando aqui essa igreja, não tem ninguém para classificar. Vamos analisar outra. Aqui é a Bahia Central. A associação, 135 membros, sem classificação. Muito bom, por sinal. Parabéns. Bate palma aí para vocês. Não estou escutando. No geral, são poucos membros aqui sem classificação. Provavelmente novos batismos, novas transferências. Lembrando, a CMS não pode classificar automaticamente. Um membro novo ou um membro transferido perde a classificação anterior e alguém local precisa classificar. Se ele estava lá como não frequente, não quer dizer que aquilo já é um frequente. Você precisa classificar manualmente. Ok? Bom, falando de classificação é a chave, é o pilar para você realizar um trabalho. Sem uma classificação atualizada, você não sabe como trabalhar com cada grupo de pessoas. Então, como você vai dar uma atenção especial a um membro não frequente, se você não sabe que ele não é um não frequente? Então, cada grupo de classificados, nós precisamos agir de uma maneira diferente. Os frequentes, vamos mantê-los frequentes, ativos, animados. Os não frequentes, que não podem vir à igreja por algum motivo, idosos que não têm condições à igreja, acamado por algum problema de saúde, ou um turista que vem de vez em quando na igreja, você tem que ir até ele. Se ele não pode pegar o pão, você tem que levar o pão da palavra até ele. Animar o turista, animar o enfermo, orar por aqueles que não estão conseguindo vir à igreja. Então, cada grupo de pessoas, você precisa de um trabalho diferente.
Mas como é que você vai fazer um trabalho se a sua classificação não está correta? Então, bom, só recordando aí, o CMS não classifica automaticamente, é preciso algo intencional. Eu vou pular essa tela para não causar aí nenhuma briga. E agora eu quero saber qual foi a última reclassificação que você fez na sua igreja. De acordo com o guia, há menos de 6 meses? Ou você nem sabe quando foi a última vez que você reclassificou todos os membros? Vamos lá. A reclassificação você pode fazer de uma maneira coordenada. Lá no menu Membro, Classificação, você tem aí duas opções de uma reclassificação coordenada. A classificação individual, que você já vai mudando a cada membro qual vai ser a nova classificação, ou a classificação em listas, em lote. Tem gente que gosta de separar todos os frequentes. Vou marcar todos os frequentes, depois eu salvo. Depois vou marcar todos os não frequentes. Você pode escolher qualquer uma das duas opções para fazer essa reclassificação coordenada. Qual é a vantagem da classificação coordenada? Olha só, eu estou aí no lado esquerdo com uma tela mostrando os membros a serem reclassificados nessa tela coordenada. Eu estou aí focando em um membro específico e eu tenho a opção aí de trocar a classificação ou de repetir. Olha que interessante, esse membro continua como frequente. Então, o que eu vou fazer na próxima tela? Clicar em repetir e ele já marca a nova data para eu saber que esse membro eu já reclassifiquei ele. E assim você vai fazendo com cada membro. A outra vantagem dessa tela, você pode parar no meio da classificação e saber depois quais são os membros que você classificou no dia anterior ou na empreitada anterior. Então, o sistema vai guardando a data. Então, mesmo que uma pessoa não mudou de classificação, você registra que você passou por aquele nome. E isso é importante, porque aí você tem a certeza que você analisou todos os nomes no seu grupo especial de revisão. Em alguns casos, você mesmo sabe que a pessoa já está se afastando, já reclassifica. A pessoa está frequentando outra igreja, já classifica como a transferir. Se ela não pedir a carta, paciência, mas você pode fazer uma sugestão de transferência. Essa eu vou deixar para a associação ensinar vocês como sugerir a outra igreja que o meu membro, que está com carta aqui, está frequentando a outra igreja. E a outra igreja poderá buscar um membro e confirmar se ele gostaria de pedir a carta. Essa ideia fica aí de tarefa de casa para a associação ensinar vocês, se é que vocês já não sabem, a associação já explicou. Ok? Então, muito importante, a reclassificação ou a classificação mais atualizada possível é importante para que você tenha aí uma igreja atualizada para saber como trabalhar com cada grupo de pessoas. O pastor precisa saber exatamente quem são os membros a resgatar, senão ele não sabe quem ele precisa urgentemente salvar antes que, infelizmente, vire uma remoção. Aí foram algumas atividades, alguns exemplos de análises que você pode fazer na sua igreja para melhorar o seu trabalho como secretária da igreja. Tem aí cartas de transferências pendentes, batismos. Você está registrando os batismos? Nós estamos pedindo para a associação não registrar mais batismos. Por vários motivos. Vou só resumir para vocês. A associação tem muitos batismos para registrar, não consegue registrar todos os dados da ficha de batismo. Você consegue registrar todos os dados com qualidade e os dados extras. Colocar uma foto, colocar um agrupamento de família. É muito melhor que você digite. A associação precisa digitar centenas de fichas. Você vai digitar uma, duas. Você consegue fazer uma ficha com melhor qualidade porque você mesmo vai ter que digitar. Se você fizer aquela letra de garrancho, como é que você vai digitar a ficha depois? E você, já terminando o evento, tendo condições de digitar e digitalizar a ficha, você acaba ganhando tempo com o membro já estando disponível para a associação aprovar. Ok? Deus te abençoe nesse seu ministério e aproveite esse treinamento. É muito importante que você aí seja um secretário de excelência, porque Deus é um Deus de excelência. Um abraço, pastor Hamilton, amigos. Até uma próxima.
Quero agradecer antecipadamente a todos os nossos palestrantes, aqueles que estão em outras instituições, aqueles que estão colaborando com esse curso especial, mas também quero estender essa gratidão a cada secretária, a cada secretária distrital, secretária de igreja e também aos pastores que se empenharam para fazer as inscrições e estarão também acompanhando durante todo esse processo. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer também ao pastor Hamilton pela iniciativa, ao pastor Brandon e a Carla. Que Deus continue abençoando vocês desse ministério. Agradecemos a sua participação e contamos com você nas próximas aulas. Nossa próxima aula, anota aí na agenda, será no dia 24 de abril, às 19h30. Não perca! Pastor Carlos, amigo, por favor, encerre este momento com oração especial. Vamos orar. Querido Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento que já tivemos nesse instante e por aqueles que ainda virão durante todo este curso. Que esse conhecimento, Pai, seja muito mais do que mero conhecimento intelectual, mas que ele nos transforme, que ele nos coloque mais à disposição da tua missão, para que assim nós tenhamos igrejas organizadas e prontas para cumprir o ID de salvar, de pregar e de testemunhar. Muito obrigado por tudo. Continue conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos guie neste curso. Até breve.